Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre alguns filmes que eu vi já faz um tempo. Eu vi por meios alternativos e eu não tenho memória nenhuma de nenhum deles chegando oficialmente aqui no Brasil. Daí por isso eu nunca falava deles, né? Porque eu gosto de falar de filmes que tem em algum streaming. Mas hoje, sei lá o que deu em mim. Resolvi falar deles. Esse episódio, ele meio que faz parte de uma série que eu comecei no começo do ano passado, que eu até dei o nome de Nossa, só eu vi esses filmes. Se vocês voltarem no passado, o episódio número 152 e o episódio número 164, eu falei de filmes dentro dessa temática, que são filmes em língua inglesa. Na maioria das vezes são filmes de Hollywood mesmo, ou do cinema independente norte-americano, ou independente inglês, mas de toda maneira são filmes que são em inglês, com atores conhecidos, às vezes até de diretores conhecidos, mas que eu tenho a impressão que eles caíram na bolha do esquecimento. No Letterboxd eu posso até ver outros colegas, outros mutuals, que assistiram o filme, mas eu não ouço falar sobre ele, então fica essa impressão de que só eu assisti. Hoje eu vou falar de 3 filmes que compartilham, né, essa impressão que eu tenho. São 3 filmes que, como eu já falei, assisti faz um tempo, cada um deles eu vou comentar quando foi que eu vi, então eu não tenho a memória super exata deles, mas eu lembro de gostar bastante. É isso que eles têm em comum, além de não estarem disponíveis no Brasil, então, né, tem aquele negócio de dar os pulos. Então, vamos lá, para não ficar muito comprido esse episódio, já vou começar. Começando com A Vida em um Dia, ou o título original, Miss Pettigrew Lives for a Day. A Senhorita Pettigrew Vive por um Dia, que é um filme britânico, é dirigido pelo Bharat Naluri, um diretor que eu não conheço, eu não assisti nada dele além desse filme. E também não conheço muito de nome os outros filmes que ele fez. É um filme que a protagonista, né, a senhorita Pettigrew, é a Frances McDormand, que ela é uma governanta, ela é uma pessoa muito certinha, muito brava, né, gosta de pôr as coisas em ordem e tal, muito rígida. E ela tá meio desesperada sem emprego, né, é um filme de época que se passa em Londres, no período entre guerras, então as coisas estão meio esquisitas. Até que ela acaba cruzando o caminho com uma cantora de jazz americana, que é a Amy Adams. E essa cantora, ela tem uma vida, assim, completamente virada na avesso, não tem rotina nenhuma, regras nenhuma, completamente caótica. Então são 2 personagens que elas são o completo oposto, e ao longo do filme elas vão convivendo e cada uma vai cedendo um pouco, né, pra cada uma deixar de ser tão extrema assim, né. A Frances McDormand, que é toda certinha e quadradinha, e a Amy Adams, que é completamente desregrada. E aí as duas, né, elas vão meio que se conhecendo e tendo aqueles primeiros embates iniciais de personalidades tão distintas, e com o tempo elas vão aprendendo a mudar ligeiramente para, né, encontrar o meio termo de convivência que é melhor para todo mundo. Mas esse é um filme que ele é essencialmente também uma comédia romântica, porque a personagem da Amy Adams tem alguns interesses amorosos e ela tá muito em dúvida sobre quem ela vai escolher, mas assim, desde a primeira interação já tá meio óbvio que o mais certo para ela, né, o par mais certo para ela é o Lipice. Pois é, gente, venham fã-clube do Lipice, venham assistir esse filme, vocês vão gostar, porque tem bastante Lipice. E assim, como filme, ele não tem nada demais, como história também não é nada incrível, mas eu gosto muito da Amy Adams e eu gosto muito do Lipice. E ver eles aqui juntos, ver o Lipice fazendo uma comédia romântica, ai, que delícia, que delícia. Se não tivesse esse elenco, não sei se eu gostaria tanto. Aliás, eu vou ser mais ousada aqui. Se o Lipice não fosse o interesse amoroso, talvez eu não tivesse gostado tanto desse filme. Pois é, gente, me chamem de rasa e de superficial, mas é o que eu sou. E eu acho que é um dos motivos pelo qual eu gosto muito desse filme. É justamente, né, Lipice no papel de interesse amoroso. Me lembra um pouco Pushing Daisies, apesar de ser completamente diferente. Mas eu gosto muito de Pushing Daisies. E esse filme é meio que da mesma época, é de 2008, né? Então ele tá do mesmo jeito que ele tava em Pushing Daisies. E
Ai, gente, que maravilha, né? O elenco também conta com Ciara Hinds, que você pode não reconhecer o nome de início, mas se você pesquisar no Google, você vai reconhecer esse rosto, porque ele faz muito filme e ele tem uma voz bem reconhecível também. Tem o Mark Strong, que é aquele careca que ele sempre faz aquele personagem que parece meio vilão, mas que não é exatamente vilão, ou às vezes é o vilão. É um plot twist saber se ele é o vilão mesmo ou não. Também é um cara que talvez você não ligue o nome à pessoa, mas se você ver o rosto, você vai reconhecer. Tem a Shirley Henderson, que também, talvez você não conheça de nome, se você pesquisar no Google, você vai reconhecer de rosto. Ela fez a Murta que Geme no Harry Potter. Qualquer filme inglês vai ter pelo menos uma pessoa que ou fez Harry Potter, ou fez Game of Thrones, ou fez Doctor Who. Às vezes, uma pessoa fez mais do que tudo isso, porque é um país muito pequeno. E também porque Doctor Who tá aí rolando por anos e anos, né? E todo mundo já meio que deu uma passadinha por lá. Outro dia, eu tava revendo uns episódios da quinta temporada de Doctor Who, e de repente, quem que é a vilã do episódio? A ganhadora do Oscar, Olivia Colman. Foi um jumpscare, praticamente, pra mim. Assistam Doctor Who. Eu falei que o filme não estava disponível em nenhum lugar, mas eu tô vendo aqui no Just Watch e aparece que ele tá disponível em aluguel digital no Prime Video, na Claro TV e na Apple TV. Então, tem essas alternativas aí pra quem aluga filmes digitalmente. Algum de vocês aluga filme digitalmente? Acho que eu nunca conversei com alguém que teria alugado. Tá R$6,90. Não é tão caro, né? O preço do aluguel do DVD, basicamente. Mas aí fica a recomendação desse filme leve, filme de época pra quem gosta, que tem a questão da comédia romântica, mas também tem a questão da parte da amizade. É um filme leve, um filme gostoso, adoro o elenco e gosto principalmente do Lee Pace, talvez seja o maior motivo da minha recomendação, mas fica aí pra vocês decidirem se faz sentido pra vocês ou não. O próximo filme é Como Eliminar Seu Chefe, ou 9 to 5, um filme de 1980, uma comédia norte-americana com um elenco de peso. A gente tem o trio principal, que é a Jane Fonda, a Lily Tomlin, que são as duas protagonistas de Grace e Frankie, uma das melhores originais da Netflix. Não sei se vocês estão ligados na série, né? Mas é que elas estão bem mais jovens, né? Porque é um filme de 40 anos atrás. E pra completar o trio de protagonista, temos ninguém mais, ninguém menos que Dolly Parton, sim, a cantora country, a madrinha da Miley Cyrus, uma pessoa incrível, eu adoro ela. E a gente tem esse trio que interpreta 3 mulheres trabalhadoras que trabalham nesse escritório e elas têm que lidar com o chefe que, assim, né, não é uma pessoa muito fácil de lidar. Tem uma coisa que me incomoda muito quando eu assisto alguma produção mais antiga, principalmente que se passa nos anos 70, 80, que é o machismo. Porque, assim, existia machismo antes, não vou falar que não tinha, mas eu sinto que no final dos anos 60, né, principalmente com a segunda onda feminista, teve algumas mudanças na sociedade que, sei lá, não que piorou, mas que as mulheres elas começaram a trabalhar mais fora de casa e aí parece que tudo aumentou, sabe? Tem muito filme mais antigo que eu fico incomodadíssima, assim, com o tratamento das mulheres e o que era considerado normalizado em ambiente de trabalho. E esse filme, ele meio que tira sarro disso. Ele critica e satiriza, né, esse tipo de comportamento desses homens. É um filme com uma história absurda, né, que essas 3 mulheres, elas são assistentes desse cara e elas não gostam dele, obviamente, né? O filme dá muitos motivos pra gente não gostar desse cara. E aí elas armam meio que um plano pra deixar ele meio que preso na casa dele, pra elas meio que acertarem as coisas no escritório, sabe? Deixar do jeito delas, pra ficar um pouco mais tranquila sem ele em si mexendo o saco, pra melhorar a vida de todo mundo. Só que as coisas saem um pouco do controle. E aí a gente tem a história do filme. É uma comédia de erros, daquele jeito que, né, uma ação pequena tem uma consequência pequena, que vai ter uma outra consequência um pouco maior. E quando você vê as coisas, elas desandaram de um jeito que elas precisam consertar e tá tudo uma loucura. Enfim, é divertido, é um filme divertido. É um filme sobre amizade feminina, né? Tem um começo de rivalidade feminina, mas no final elas precisam trabalhar juntas, né, pra conseguir um objetivo em comum. E aí elas ficam amigas. E é incrível, é muito legal, é muito divertido, é genuinamente engraçado. Eu lembro de gargalhar assistindo.
Eu vi ele em 2020, então já faz um tempo. Eu não lembro exatamente quantas piadas não envelheceram tão bem, mas assim, é uma coisa pra se ter em mente. Quando você assiste um filme antigo, vai ter uma coisa ou outra que não envelheceu tão bem, né? A gente não pode avaliar com nossos olhos dos dias de hoje uma coisa que foi feita mais de 40 anos atrás. O mundo era outro e tal. Eu lembro de não gostar de uma piada que fazem com o Brasil num dado momento, né? Que é aquele clichê de achar que o país inteiro é mato e que os macacos correm na rua e que é um lugar selvagem, né? Enfim. Aí eu fiquei tipo, putz, né? Que coisa. Tava indo tão bem o filme e aí chegou nisso. Mas, né, de todo modo, é um filme engraçado e as atrizes, elas são muito boas. E elas continuam trabalhando juntas, né, e continuam falando tanto desse filme quanto de outros filmes que elas fazem juntas. A Jane Fonda é uma atriz que eu admiro demais. Eu gosto muito dela como atriz, eu gosto muito dela como ativista. Tudo que ela fala eu acho interessantíssimo. E vocês lembram da época que ela era presa toda sexta-feira por protestar? Aí até que ela foi na mesma época do Oscar de 2020, que aí ela foi anunciar o vencedor de melhor filme, que era o Parasita, e ela tava com uma roupa vermelha parecida. Vocês lembram disso? Que momento, né? Eu adorava chegar sexta-feira porque era sexta-feira e porque eu ia ver, que horas que a Jane Fonda vai ser presa hoje. Não que é legal ela ser presa, né? Mas porque ela tava usando o canal que ela tem, a influência que ela tem, pra dar voz, né, às pessoas que precisam de voz. Mas enfim, 9 to 5 é um filme que eu nunca vi disponível aqui no Brasil, eu vi por meios alternativos. O título em português ficou Como Eliminar Seu Chefe. Mas você pode encontrar o filme pelos dois meios. E a música da Dolly Parton, 9 to 5, foi feita pro filme e a abertura do filme. Então eu acho que já começa numa ótima nota, assim, porque é uma música muito boa. E, enfim, esse filme é divertidíssimo, mas ele tem aquele tom das comédias oitentistas que talvez não agrade todo mundo, mas que talvez traga um ar de nostalgia interessante e diferente da nostalgia que estão tentando evocar com o cinema hoje, né? Enfim. Aviso de gatilho para assédio em ambiente de trabalho, mas considerando que é um filme que se passa no ambiente corporativo nos anos 80, com um elenco majoritariamente feminino, eu imagino que isso já seja uma coisa infelizmente esperada, né? Mas enfim, fica aí o aviso. O último filme desse episódio é um filme que, por mais que eu não ouça muita gente falando dele, as pessoas que falam muito bem. Ele tem uma média super alta no Letterboxd e, assim, todos os meus amigos aqui que viram o filme deram notas muito altas. Eu dei 5 estrelas e favoritei, porque na época eu fiquei muito, muito impactada por esse filme. Mas é um filme também que eu já vi faz muito tempo. Eu acho que eu assisti ele em 2010 ou 2011. É um filme de 2009 que chama Mary Max, Uma Amizade Diferente. É um filme de animação e ele meio que cabe naquela categoria de animações que talvez não sejam apropriadas para crianças, né? Animações adultas. Não no sentido de que tem coisas impróprias, ele tem uma outra coisinha ali que talvez seja um pouco pesada para criança, mas é mais na parte de temas que ele aborda que talvez seja um pouquinho emocionalmente pesado para uma criança, se é que ela vai entender, mas eu acho que ela vai entender que é um pouquinho pesado ali o que tá rolando. O elenco de vozes originais conta com muitas pessoas conhecidas como a Toni Collette, Philip Seymour Hoffman, Eric Bana e muita gente. Eu acho que é uma produção australiana, dirigida pelo Adam Elliott. Guardem esse nome porque ele tá com um projeto novo. E o estilo de animação dele é, assim, é peculiar o suficiente pra você olhar um personagem dele e saber que foi feito por ele. É uma animação de stop motion, né? Que os bonecos, eles são meio esquisitos, né? É o traço do cara, por assim dizer. Esse filme é uma história de amizade de duas pessoas que não se conhecem, uma menina na Austrália e um cara em Nova York, que eles começam a mandar cartas. Eu não lembro exatamente como que eles começam a mandar cartas um pro outro, como um consegue o endereço do outro, mas é naquele esquema de pen pals, né? Não sei se... que hoje é um conceito mais... não tão comum, mas antigamente, quando não tinha internet... acontecia que se você queria conversar com outras pessoas, tinha programas de pen pal que conectavam pessoas
de todo mundo pra mandar cartas, né? Então você tinha esses amigos de cartas, né? Que são pessoas que você não conhece ao vivo, mas que você manda cartas, né? Num idioma meio que pré-definido. Muita gente usava esse esquema pra treinar o inglês ou qualquer outro idioma, né? Pra treinar um segundo idioma. E é meio que o equivalente hoje das nossas amizades virtuais, né? De pessoas que a gente não conhece ao vivo, mas que a gente tem algum tipo de relacionamento através da internet, através principalmente de mídia escrita, né? De trocar mensagens e tal. Então, esses dois, eles se conhecem, eles nunca se viram pessoalmente, mas eles começam a trocar cartas. E assim, eles não podiam ser mais diferentes, apesar de serem duas pessoas solitárias e ser isso o que aproxima eles. A Mary é uma garota que ela tá passando pela adolescência, aquela confusão na adolescência, ela tem uns problemas na família dela, que ela meio que não tem com quem conversar, e que também que ela não sabe direito o que fazer, então tá toda aquela confusão, né, da época da adolescência. Enquanto que o Max, eu acho que ele fala que ele tem Asperger, não lembro se ele fala de outras coisas, mas ele tem umas questões sociais, assim, umas fobias sociais mesmo, algumas coisas de saúde mental aí. Então ele vive muito isolado no apartamento dele e a Mary é meio que a única amiga que ele tem. E aí ao longo dos anos eles vão trocando as cartas, né? A gente vê muito essa troca de cartas e o que tá acontecendo na vida deles enquanto isso. E uma amizade é formada. E aí coisas vão acontecendo, né? Rumos vão sendo tomados. É um filme que ele tem esse tom feliz, né? De você se sentir aliviado, de encontrar uma pessoa que te compreende, mesmo que ela esteja do outro lado do mundo. Mas ele também tem um quê muito melancólico. É um filme muito melancólico. Ele não é um filme colorido. Ele tem uma fotografia específica em cada um dos ambientes. A parte da Austrália, ela tem mais uns tons de sépia, enquanto que a parte de Nova York, ela é mais cinzenta, assim. Então, você só de ver as cores da cena, você sabe onde que está acontecendo as cenas, né? Tem coisas muito pontuais, assim, de cor que elas significam alguma coisinha ali. Mas é um filme que eu não lembro muito mais, eu não lembro como ele acaba, eu não lembro como que as coisas se desenvolvem, porque eu sei que eventualmente a Mary, ela vira adulta, né? Porque a história se acontece ao longo de vários anos. Mas eu não lembro muito mais que isso. Eu só lembro que eu me emocionei muito, eu fiquei muito impactada. Eu dei 5 estrelas e favoritei. E eu falo bem desse filme. E outras pessoas falam bem desse filme. Eu só escuto falar bem desse filme. Realmente é algo incrível, assim, que eu realmente queria que tivesse disponível em algum streaming, até pra eu rever, porque eu não tenho mais o arquivo desse filme, eu nem lembro onde que eu vi esse filme. Faz muito tempo, gente, 2010, a internet era completamente diferente do que é hoje. A vida era completamente diferente do que é hoje. Eu nem na faculdade tava ainda, né? Faz muito tempo. Nossa, faz 14 anos. Meu Deus. Enfim, depois de uma pequena crise existencial, fica a recomendação, se algum dia vocês tiverem acesso a Mary Max, se algum dia chegar em algum streaming, né, como o diretor tá com um projeto novo, eu espero que algum lugar olhe com carinho pra esse projeto e traga de volta, né, porque é um filme que eu queria muito revisitar e eu acho que é um filme que muitas pessoas podem gostar se tiverem acesso a ele. Mas é isso, gente. Essas foram as 3 recomendações de hoje. Não sei se foi muito útil porque, né, não tá disponível em streaming nenhum. Eu sei que isso é uma barreira para muitas pessoas. Mas são filmes pra colocar no radar, porque às vezes eles podem aparecer aí em mostras, em sessões especiais, nesse tipo de coisa. Então é interessante colocar alguns filmes no radar, mesmo que você não tenha a oportunidade de assistir eles agora, nesse momento. Saber que eles existem pra quando você tiver uma oportunidade ficar de olho, né, e ver o filme também é interessante. Tem vários filmes que estão no meu radar há muito tempo, que não chegaram no Brasil ainda, ou que chegaram em streams que eu não tenho acesso, que eu fico assim meio que de olho pra quando eu tiver uma oportunidade, eu ir lá e ver, né? Porque nem tudo que a gente tem de dica, a gente precisa parar tudo que a gente tá fazendo e ir assistir o filme imediatamente. Tem coisa que é até mais importante a gente saber que existe e meio que deixar num cantinho do nosso cérebro pra quando a gente ouvir de novo, aquilo não ser algo completamente inédito pra gente ter um pouquinho de contexto e falar, ah, nossa, esse filme, eu vi um vídeo falando dele, eu vi um Reels falando dele. Agora eu vi que tá passando em tal lugar, que legal, vou ver. Mesmo que seja uma coisa que demore um tempo pra acontecer. Eu acho legal a gente manter
esses filmes na conversa, na memória, não ficar sempre falando apenas dos mesmos filmes, apenas dos mesmos lançamentos. Mas é isso. Esse foi o episódio de hoje. Me sigam nas redes, o Instagram é minha fonte principal de comunicação, o @filme.da.semana. Sempre tô postando alguma coisa lá. Também tô no Blue Sky agora, parece que tá rolando, né? Lalariland é o meu nome pessoal lá. Mas eu continuo falando de cinema e também reclamando da vida. Porque, afinal das contas, qual que é a principal função de redes de microtexto, além de reclamar da vida e falar brevemente de algumas outras coisinhas mais? E também tem o TikTok, que é o Filme da Semana Tudo Junto. E acho que essas são as principais redes que eu tô mais ativa ultimamente. Também temos um e-mail para contato, que é o podcastfilmedasemana@gmail.com, se você quer falar comigo e não tem rede social. E também, se você quiser colaborar com o meu trabalho, esse e-mail é uma chave Pix, né? Qualquer valor, qualquer doação espontânea me faz muito feliz. E por hoje é só. Até semana que vem. Fiquem bem e tchau, tchau.